Às vezes, os nossos próprios pensamentos, eles não nos convencem. Por mais que as pessoas estão falando que a gente é bom. Então, é a metáfora do barco. A água que entra dentro, ou o meu pensamento, ou aquilo que eu penso sobre mim, ou a dúvida que eu tenho no meu atual momento, define muito mais quem eu sou do que aquilo que eu tô escutando. Então, eu sim consigo me afundar. Agora, a água de fora, ou as pessoas de fora com opiniões, seja elas positivas ou negativas, na minha opinião e naquilo que eu acredito, não vai fazer muita diferença. Fala, time! Sejam todos bem-vindos. Começando mais um episódio do JatobaCast. E o nosso objetivo aqui é fazer você eliminar as duas obesidades. A obesidade física, o excesso de peso que você carrega no seu corpo, e a obesidade mental que trava a sua vida. Eu falo que quanto mais nos conhecemos, mais longe e mais distante da obesidade nós ficamos. Então eu te convido para assistir esse episódio que tá incrível e absorver o máximo de conteúdo possível. E antes, não esquece de seguir o nosso canal, clicar nas notificações para você não perder nenhum episódio. E eu já falei demais, né? Então agora, bora pro vídeo. Começando mais um episódio do nosso podcast, time, e hoje nós vamos bater o papo com ele, Anderson Almeida, profissional de educação física, personal trainer, treinador de corrida e maratona. A corrida é o meio e não o fim. Ele usa o esporte como ferramenta para desenvolvimento, disciplina, confiança e transformação pessoal. Vamos conversar sobre hábitos, emagrecimento, saúde mental, desenvolvimento humano, que isso é importantíssimo, fé e o que realmente faz uma pessoa sair da estagnação e evoluir. Seja bem-vindo, meu amigo Anderson Almeida. Boa tarde, Felipe. Beleza? Obrigado pelo convite. Tenho acompanhado vocês e vejo que vocês estão fazendo um trabalho incrível. E esse podcast, ele traz muita coisa que eu compactuo, que eu acredito e tô aqui para ajudar, servir e bater papo. Cara, muito legal, eu agradeço a tua presença. Eu tô aqui desse lado para aprender. Eu sou um mero aprendiz aqui com os nossos convidados e já era para você ter vindo, mas aconteceu aquela situação sua que você ficou off por 2 meses das redes sociais, que a gente vai falar também sobre isso, que acredito que foi necessário. Mas você fala muito de congruência, coerência, você fala muito de disciplina, de rotina e da pessoa também manter uma constância. E eu quero começar esse podcast com você, Anderson, de uma maneira bem intensa. Não tá no roteiro que a gente tinha colocado, foi a minha lição de casa que eu fiz por fora. Bom, isso é bom. Fechou? Então vamos lá, você falou uma frase no teu Instagram que me impactou bastante. O que afunda o barco não é a água que está dentro, mas a água que está fora. E trazendo para a nossa realidade hoje, do nosso país, nós somos o país mais ansioso do mundo. 80% da nossa população tem excesso de peso. Somos o país mais depressivo da América Latina. As pessoas parecem que desistiram de batalhar pela vida. Na sua visão, quais são as águas que mais entram dentro delas para elas se afundarem e desistir da vida? Tá. É uma frase forte, impactante, e não é minha, que fique claro, né? Algumas frases eu consigo lembrar o autor e dou os créditos. Sim. Outras eu falo e deixo muito claro que não é minha, porque a gente tem que sempre tá parafraseando, mas deixando claro aquilo que a gente leu ou conheceu. Bom, nada mais é do que a água que entra dentro de um barco são os nossos pensamentos. Sim. Em contrapartida, eu gosto muito de falar dar um exemplo, que é, eu fiz uma maratona, ou eu fiz uma corrida, eu fui treinar, ou eu fiz alguma coisa que o pessoal achou difícil, e eu tô chegando na minha casa e tô escutando muita mensagem no meu celular. Nossa, postei lá o que eu fiz? Nossa, como você fez isso? Muitos elogios. E quando eu deito minha cabeça no travesseiro, o principal elogio, ele não vem. Qual é o principal elogio? É o meu. O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, os nossos próprios pensamentos, eles não nos convencem. Por mais que as pessoas estão falando que a gente é bom. Então, é a metáfora do barco. A água que entra dentro, ou o meu pensamento, ou aquilo que eu penso sobre mim, ou a dúvida que eu tenho do meu atual momento, define muito mais quem eu sou do que aquilo que eu tô escutando. Então, eu sim consigo me afundar. Agora, a água de fora, ou as pessoas de fora com opiniões, seja elas positivas ou negativas, na minha opinião e naquilo que eu acredito, não vai fazer muita diferença. Então, para pensar.
Se muita gente tá te elogiando e você, quando deita tua cabeça no travesseiro, você não se elogia, todo aquele elogio que entra pelos teus ouvidos, ele vai embora. Então tem até uma frasezinha que fala: ouvir é a função do ouvido, escutar é a função da alma. Então, Nossa. às vezes, a gente ouve e não escuta. Então, é basicamente isso. Antes mesmo de eu falar, nossa, tô orgulhoso daquilo que eu fiz, eu preciso ter a certeza que isso que eu tô fazendo é algo bom pra mim. E não simplesmente... Acho que acontece muito em rede social. Eu gravo Sim. um stories, falo, mostro uma realidade que não vivo, fechei o stories, meu semblante já cai. Então, aquela felicidade que eu transmiti não é a mesma que eu tô sentindo. É estilo o palhaço no palco. Tá alegrando Exatamente. todo mundo. Quando ele vai pros bastidores, Exatamente. ele volta pra cara dele triste e pra realidade dele. Exatamente. Costumo falar que é sempre de dentro para fora. Não dá pra se quebrar tentando consertar o outro. Cara, Então, isso daí eu, Anderson, preciso cuidar do Anderson pra depois cuidar dos meus. Então, antes de ser ensinar alguém, eu tenho que aprender. Cara, isso daí... É isso. E isso falta hoje nas redes sociais, isso falta no Instagram, aquela verdade genuína. É isso. As pessoas estão preocupadas em ter. Eu tenho que parecer que sou relevante através do meu carro, através da minha casa, através de um status, ao invés de ser quem realmente ela é. Exato. Então, por isso que hoje muita gente está se endividando para querer parecer, ao invés de realmente elas ser quem elas deveriam ser. E você traz muita verdade no seu Instagram. E eu fico muito feliz de estar hoje, de verdade, conversando com você. A gente já conversou várias vezes, a gente já trocou várias ideias, mas hoje eu tô muito feliz, cara, de conversar com você e falando sobre a corrida, que você é maratonista. Maratonista. E a corrida para você, ela não é um exercício. Ela não é somente uma corrida. Não. O que hoje para você, o que é a corrida além de um exercício físico? Tem umas frases clichê que fala não é terapia, mas é terapêutico, né? Sim. Mas a corrida nada mais é do que uma reunião comigo. Acredito muito que todo ser humano precisa ter um momento sozinho. Sim. Pra pensar, pra raciocinar, pra ter um entendimento da vida que tem. Porque não dá pra mudar algo que você não sabe. Então, automaticamente, quando você começa a se autoanalisar, se auto-enxergar, você começa a ter recursos e falar, cara, eu preciso melhorar. Na corrida, ela sempre fazia com que o Anderson tivesse uma reunião com o Anderson. Então, ali que eu pensava nos meus projetos, ali que eu pensava naquilo que eu tava fazendo, ali que eu pensava na minha família, nos meus hábitos, nos meus pecados, em tudo aquilo que não é só bom, tá? Então, a corrida, ela envolve muito a parte mental. E quando fala maratonista, só pra pegar um gancho e ir Sim. explicando, é a distância de 42 quilômetros, né? Então, todo mundo corre, mas nem todo mundo é maratonista. Maratonista é quem percorre um percurso de 42 quilômetros. 42 e um pouquinho, Sim. né? A corrida me faz lembrar que eu consigo fazer coisas difíceis. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que frase bonita. Não, ela não é minha. A frase, essa eu lembro, é da Mari Kruger, que é uma corredora americana, se não me engano, mulher, que lá, muito tempo atrás, era muito difícil para as mulheres correr. E o que remete a isso? Se eu correr 5 quilômetros, é uma distância de aproximadamente que eu faço, vamos supor, você faz em 40 minutos. Aí, se eu correr 7, é um tempo maior, certo? Então, automaticamente, eu preciso ter mais resistência. Tem uma frase do Albert Einstein, vou falar muito de frases porque no meio de qualquer conversa eu lembro de frases. Sim. Não é porque eu vim de casa pensando em frases. Não. Tem uma do Albert Einstein que fala... Você não vai resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou. Então, resumindo, a mentalidade de correr 5 não é a mesma de correr 42. Então, automaticamente, se 5 km eu converso comigo, 42 eu vou conversar 3, 4 vezes mais. Então, teoricamente, as maiores distâncias na minha vida me fez eu refletir muito mais. Por mais que é muito cansativo, muito desgastante, mas era uma reunião que eu tinha com o Anderson por mais tempo.
Então, nessa corrida que eu fazia, eu me autoanalisava, me autoconhecia, me reclamava, me autoelogiava. Então, é muito de dentro pra fora. Eu primeiro preciso analisar o que tá errado no Anderson, pra ter coerência de pedir pro Felipe melhorar aquilo que eu vejo que o Felipe precisa melhorar. Então, coerência é o que eu penso, eu falo, e o que eu falo, eu faço. Atitude É isso. Aquela frase, então, ela não funciona realmente. Eu nunca acreditei nessa frase. Faz o que eu digo Não. e não faz o que eu faço. Não. É faz o que eu faço e faz o que eu digo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se eu te falar uma coisa que eu sei, pode ser que você aprenda. Pode ser que você aprenda. Se eu te demonstrar, ainda tem chances de você não entender, mesmo eu te demonstrando. Agora, se eu fazer tu sentir, aí tu entendeu. Então, basicamente, o que é? Ser o exemplo não é uma maneira de influenciar. Não é uma maneira, ela é a única. É a única. É a única. Eu não vou te influenciar falando, eu vou te influenciar fazendo. Se teu conselho é tão bom, o pessoal fala disso, né? Se Sim. teu conselho é tão bom, por que tu não segue? Porque você não tá fazendo. Entendeu? É tipo, vou no cardiologista, mas ele fuma. Vou no dentista, ele não cuida dos dentes. É basicamente um pouco disso. Sim. E, cara, essa frase... É um pouco disso. Não, aqui já pode acabar o podcast. Porque do jeito que você começou... Ele começou nessa intensidade, que é isso. E olha... Oi? Assim, sem avisar, nessa intensidade. E eu conheço você já tem um tempo. Cara, eu queria entender a cabeça do Anderson, quando foi que ela virou desse jeito. Muito bom essa pergunta. Por quê? Porque o Anderson, de alguns anos atrás... Eu vou falar de Deus. Sim. O Anderson, de alguns anos atrás, ele falava de mentalidade, ele falava de corrida, mas ele não falava muito sobre Deus. E dentro desse processo de mudança da cabeça do Anderson, quando foi que você teve esse encontro com Deus? É uma pergunta muito boa e nem todas as perguntas a gente tem a resposta. Sim. Vou ser bem sincero. Mas me aproximei de Deus há 2 anos atrás, por convite de uma pessoa. Tenho família católica e acabei conhecendo a igreja evangélica, me tornei cristão, me tornei batizado e entendi muito mais do que achava que entendia. Porque tem muita gente que fala, eu conheço Deus. Tem certeza? Calma. Tem certeza? Calma. Como que é? Conheci muito mais do que eu achava que conhecia. Eu acredito em Deus, mas o acreditar não é só isso. Muito da boca pra fora. O acreditar é fazer as vontades de Deus. Acreditar é renunciar, é ser obediente, é ter temor. O que é temor? Mesmo que ninguém tá vendo, Deus vê. Isso é temor. Isso é temor. E respeitar, é um temor de respeito, né? Eu já vi você falando muito em stories sobre isso. Aí me encontrei, descobri que eu tenho muito mais pecado do que eu achava que tinha. Eu vejo, não só te Muito mais cortando, pecado mas do eu que- vejo que você é um cara que se cobra muito. Aí envolveu a rede social. Quer ver? Vamos falar sobre isso Envolveu a também rede depois. social por se autocobrar. Quer ver? Rede social hoje em dia, que envolve também um pouco de religião, quando eu tava nesse processo, Sim. a rede social hoje em dia, ela tem uma coisa chamada seguidores. Se eu olhar o teu Instagram, Felipe, ou o da Jéssica, a primeira coisa que eu vou olhar é quantos seguidores te seguem. Isso é automático, não sou eu que tô falando. Isso, se você pesquisar, ChatGPT, qualquer coisa, é um fator de autoridade. A pessoa classifica se fulano ou ciclano é bom pelo número de seguidor que ele tem. Independente o conteúdo que esteja lá. Tá, agora eu venho com exemplos. Eu gosto muito de dar exemplos pra você fazer um exercício na tua casa. Experimenta, é até pesado o que eu vou falar. Experimenta uma pessoa entrar numa escola e fazer uma chacina, como já aconteceu outras dezenas de vezes. Catástrofe, tragédia, e divulga o nome dessa pessoa no Instagram. O que vai acontecer do dia pra noite? Ela pode ter 2 seguidores, ela vai passar a ter 100 mil. Exatamente. O que eu quero trazer com isso? Número de seguidor não classifica se a pessoa é boa ou ruim. Porque tem muito... Desculpa o termo. Tem muito babaca Sim.
que fez coisa errada, teve o nome divulgado e cresceu o número de seguidores muito mais do que eu, você ou a Jéssica oferecendo um serviço de atividade física. Um serviço bom, um serviço genuíno. Então, número de seguidores não classifica se a pessoa é boa ou ruim. Então, se você entrar numa conta, olhar o número de seguidores dela e esse gatilho de autoridade, porque seguidores gera autoridade, você ficar influenciado pelo número de seguidor que ela tem, se ela for uma pessoa ruim, ela vai te influenciar com coisas ruins. Inconscientemente você nem vai perceber. Você vai perceber. Então, às vezes você acha que quem tem mais seguidor é porque é o melhor. Não, não é. Eu já vi um monte de história que eu não vou citar aqui, Sim. porque talvez nem valha a pena falar de pessoas que fizeram muitas coisas ruins, que do nada cresceram no Instagram, vieram marcas e patrocinaram porque o cara fez uma besteira na rede social. Mas por quê? Porque de alguma forma cresceu o número de seguidor. Então, número de seguidor é importante? É importante. Sim. Mas eu acho que... Acho não. Quem acha tem dúvida. Ser uma pessoa boa é muito melhor. Eu prefiro ter um seguidor, mas eu sei da minha clareza, da minha verdade, do que eu ter 1 milhão sabendo que eu tô vivendo uma vida ilusória. Eu sou feliz com o pouco que eu tenho. Pouco com Deus é muito. É isso. Caraca. E eu e a Jéssica, a gente teve a experiência com Deus também há 2 anos atrás. Tem um ano que tem um pouquinho mais, mas que a gente é batizado. Mas que a gente é batizado tem tem 1 ano 3 meses. e 3 meses. E de lá pra cá, quando você se aproxima de Deus, a tua vida muda. Porque aí entra aquela parte que você falou, temor a Deus. Não é você temer a Deus de uma maneira que Deus vai te repudiar, não. É de uma maneira que o que eu não quero pra mim, eu não quero pros meus. E você começa a refletir mais e você começa a se tornar mais pensativo em qualquer coisa que você vai fazer. Exatamente. E quando foi essa virada que você teve e falou assim, cara, eu senti Deus, eu encontrei Deus nesse processo, porque você falou agora que teve essa virada, mas quando foi assim, que falou, opa, peraí, eu senti um negócio diferente aqui. O que é isso? Pergunta difícil? Teve esse dia? Teve. Tu tava caído? Não, pior que não. Assim, Não? assim não que não deveria estar, né? Vamos falar assim. Mas, ó, eu deixo muito claro. Quem estiver assistindo o podcast, ou vocês mesmo que me acompanha, ou tem algo bom que me admira, e vice-versa. Eu conheci uma pessoa que me falou da igreja, uma pessoa que cantava na igreja, me falou uma frase que mexeu muito comigo e eu gosto de compartilhar ela para todo mundo que me conhece. Envolve muito a mim, mas acredito que vai envolver cada pessoa. Se você vê algo de bom em mim, é porque é Deus. Se você vê algo de ruim, é porque sou eu. E o que eu quero dizer com isso? O lado ruim do Anderson é o Anderson. É o Anderson. O lado bom do Anderson é Deus. E eu entendi isso. Tu quebra Como que todo eu o entendi ego. isso? Como que eu entendi isso? É porque lá atrás eu me achava muito bom. Tu quebra todo o ego. Eu me achava muito bom. Eu falava assim, cara, eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo. E até eu entender que Deus não é só pra gente acreditar, é pra gente assumir a nossa dependência em Deus. Por quê? Porque quando eu começo a tirar aquilo de bom, que eu falo que eu tenho de bom e falo que é de Deus, eu atraio mais pessoas pra Deus. Porque no fundo, Jesus é maravilhoso. E o Anderson ele é pecador, ele é falho, ele erra, ele aprende. Mas se ele tem um lado bom, é porque Deus me capacitou, me preparou, entende? Só que eu não tinha isso em mente. Então, assim, quando eu comecei a me evangelizar, me tornar cristão, como é o novo convertido que fala, O novo convertido. O novo convertido. Eu comecei a ser soberba. Pra tu Quando ver, você eu comecei a ser começou... soberba. Eu falei assim, cara, é só isso? Por quê? Porque a gente, quando entregar a nossa vida a Cristo, a gente vive uma luta diária, todos os dias. A gente tenta não errar todos os dias, mas a gente erra. Não é uma... Eu entendo que a gente tem que fazer uma manutenção diária. Todo dia. Não é algo só porque você conheceu Deus, entregou a tua vida pra Deus e assim, agora Deus faz a tua parte.
Não. É que assim, ó. Jesus é a imagem e semelhança... Não, desculpa. A gente é a imagem e semelhança de Deus, né? E a gente tem que fazer as coisas mais próximas com o que Deus faria. Só que mesmo a gente tentando fazer o mais próximo, acho que não é nem 1% do que Deus fez. E o que isso me remete? É fazer as coisas com que Deus fez. Ser bondoso, não invejar, não pecar, amar ao próximo. Se for seguir a palavra de Deus, se alguém te atacar, dá o outro lado. É muito difícil. Não tô dizendo que não é impossível. É difícil. É difícil. Talvez o Anderson não tá nem preparado para uma conversa dessa. Mas o que eu posso fazer de ser mais próximo de Deus? Com a semelhança de Jesus Cristo. O que eu posso fazer? Eu vou falar mal de alguém. Vou julgar alguém. Ninguém tá vendo. Mas Deus sabe o que eu tô pensando. Então eu temo desagradar a Deus. Anderson, você precisa fazer algo que vai desagradar o Felipe. Mas eu vou desagradar a Deus? Ah, vai. Então eu não faço. Então, assim, errar com os homens não é pior. Errar com Deus é pior. Então, que eu possa ter a clareza e o temor de, antes mesmo daquilo que eu tenho que fazer, pensar, Deus vai se agradar se eu fizer? Se a resposta for não, eu não faço. E isso não tô falando que é simples, tá? E isso também não tô falando que eu consigo fazer isso todos os dias. Pelo contrário. Tô te assumindo que, às vezes que eu consigo fazer, o lado bom é Deus. Às vezes que eu não consigo fazer, é o lado ruim. Aí é o Anderson. Isso é muito princípio também. Isso é muito princípio. E trazendo agora para nossa audiência, voltando a falar da nossa realidade no nosso país, eu vejo tanta gente desistindo de si, tantas pessoas desistindo, eu não falo pessoas, elas desistindo de si no fator de que eu não acredito mais em mim, eu vou viver a vida do jeito que for. Elas não têm mais uma visão, elas não têm mais uma direção. Isso está muito relacionado à consciência mental, a desenvolvimento mental, mas também eu vejo uma parte que está faltando muito Deus na vida dessas pessoas. E o que você arremete tudo a isso sobre saúde mental, junto com saúde física, saúde emocional e espiritualidade? Fé. Fé é acreditar em algo que não se vê, né? Então, mesmo que eu não veja, eu tenho que crer. Às vezes a pessoa, ela acredita que, por exemplo, se for usar atividade física eu levo 1 hora, 1h30, seja ela qual for. Seja ela corrida, natação, bike, ciclismo, crossfit, musculação. Só que do meu dia ainda vão existir outras 22 horas. Então, se eu não fazer com que a musculação me ajude nas outras 22, eu não entendi nada. Em outras palavras, quando você melhora um hábito, ele desencadeia outros diversos hábitos. Isso tem um livro, O Poder do Hábito, fala muito sobre isso. Desencadeia um hábito chamado... são vários hábitos, né? Isso tem nome, são hábitos angulares. Então, automaticamente, entrei pra academia, vou começar a beber mais água. Entrei pra academia, vou começar a me alimentar melhor. Então, o que a atividade física ou o esporte pode juntar com tudo isso? Já que você foi capaz de levantar da tua cama, da tua casa, da tua rotina e for treinar, começa a fazer outras pequenas coisas. Começa a tirar aquilo que não serve, começa a melhorar aquilo que precisa. Então, assim, no meu caso, recentemente eu comecei a fazer natação, né? E por que eu tô falando da natação? Porque eu não sabia, né? Eu não sabia nadar, eu tinha dificuldade. E por que eu não comecei? Sabe por que eu não comecei? Por quê? Porque eu pensava assim, cara, eu tenho que começar a fazer natação quando eu saber nadar. Só que justamente na natação você vai aprender. Então, em toda a nossa vida, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, usando atividade física, começa a fazer uma atividade física. Falei isso com você numa mensagem, que é, por exemplo, eu quero chegar no ponto B. Do ponto A pro ponto B. Eu quero chegar no ponto B. E eu tô no ponto A. A distância do A pro B é X. Só que se eu começar, eu já tô mais próximo de chegar no B. Por quê? Porque eu já tô mais distante do A. Então, uma metáfora bem rápida para ficar muito claro isso. Pega uma estrada de 1 quilômetro. Pega um carro. Entra no carro e vai. Só que a estrada tá toda escura.
Só que o farol do teu carro, ele vai iluminar 50 metros, certo? A estrada tem 1 quilômetro. Você não precisa iluminar 1 quilômetro. Você ilumina 50. Passou de 50, mais 50. Passou de 50. Então, no final, você vai percorrer a estrada escura de 1 quilômetro com farol de 50 metros. Então, às vezes, eu não preciso saber para onde eu tenho que chegar. Mas eu preciso ter começado. Então, seja na musculação, seja na corrida, seja na natação, em qualquer esporte, comece. Começou esse esporte, começa a desencadear outras diversas coisas que você precisa melhorar. Aí a gente entra em hábitos, espiritualidade, ambientes, ciclo de amizade. O qual ambiente ele molda o caráter de uma pessoa que precisa mudar? Tá, vamos lá. Ó, tudo que a gente faz na nossa vida hoje são hábitos. Hábitos Sim. são automáticos, né? O hábito, ele não é criado, tá? Quem falou que é criado é mentira. O hábito, ele é copiado. Copiado de quem? O hábito é copiado de 3 pessoas, de 3 tipos de pessoas. Vamos lá. Primeiro, de quem tem autoridade sobre a gente, então os nossos pais. Os nossos Muitas pais. vezes, se nossos pais for fumante, a chance de a gente crescer num ambiente com fumo Cigarro, e aprender bebida. a fumar é menor, né? Beleza. Primeiro, quem tem autoridade. O segundo, de quem a gente considera um exemplo. Uma referência. Então, um cantor, um artista, um jogador de futebol. Um influencer. Um influencer. Então, a pessoa, ela é referência pra mim em algo e ela tem um hábito de pedalar às 5 horas da manhã. Eu admiro. A chance de eu copiar o hábito dela é muito grande, porque ela se torna uma referência. É o segundo tipo de pessoa. E qual é o terceiro e mais importante? Da maioria. Por que a corrida cresceu tanto? Porque a maioria começou a correr. Então, desencadeou mais pessoas correndo, muito mais gente que corre agora. Por quê? Porque é um hábito. E um hábito, acabei de falar, ele não é criado, ele é copiado. Ele é copiado. Então as pessoas copiaram a galera que já corria. Então, conforme estão criando provas, tem muito mais gente correndo. Então, se um hábito ele é copiado, se eu tiver 4 amigos que fazem algo que não é saudável, a chance de eu copiar o hábito deles é maior. Então, o ambiente ele também vai interferir. É muito difícil vencer no ambiente. Eu falo que o Muito ambiente, ele tem 2 caminhos. Ou você sai do ambiente, ou o ambiente, ele vai te pegar, ele vai te sugar, ele vai te amassar. E quando você não servir mais pra ele, ele vai te jogar fora. Exatamente. Se você tiver Jim ou acho que eu não sei a pronúncia do cara que ele fala, você é a média das 5 pessoas que mais convivem, não é isso? Sim. Então é basicamente isso. Se eu sou a média das pessoas com quem mais convivo e eu convivo com pessoas que, se eu quiser ter um podcast, eu tenho que andar com quem tem podcast. Se eu quiser aprender a fazer um triatlo, eu tenho que conhecer a galera que faz triatlo. E aí entra a parte agora que eu vou falar pra você. A galera do emagrecimento, eles têm um sério problema com o quê? Se eu quero emagrecer, eu tenho vergonha de me conectar com quem já emagreceu, eu tenho vergonha de ir para uma academia, porque lá vão me julgar e isso e aquilo. E claro que tudo isso tem uma construção por trás, mas as pessoas, elas não... No emagrecimento, eu analiso que é muito mais difícil da pessoa sair do ponto A para chegar no ponto B, porque entra uma parte chamada julgamento, vergonha, baixa estima, sem confiança. E no processo de emagrecimento eu acho muito difícil a pessoa conseguir entender esse processo até chegar no ponto B. Tenho pessoas próximas a mim, não vou citar nome, que já falaram assim, eu não vou pra academia porque eu tenho vergonha. Então, Mas por que você tem vergonha? Porque eu tô acima do peso. Mas se você pensar de maneira racional, justamente por você estar acima do peso, que você está dentro de uma academia. Porque se você talvez não tivesse acima do peso, você não teria vergonha de estar numa academia. Em outras palavras, lembra quando a gente aprendeu a andar de bicicleta? A gente não sabia andar de bicicleta, a gente subia na bicicleta, a gente começava a pedalar e caía, certo? Se tivesse alguém vendo, o que a pessoa ia fazer? Dar risada. Nossa, o Felipe caiu da bicicleta, o Felipe tá aprendendo e não sabe. Então, basicamente, algo que eu não sei me gera vergonha e timidez. Agora, para pra pensar. O quanto de coragem eu precisei ter pra subir numa bicicleta sem saber andar?
Em outras palavras, o quanto de coragem eu vou precisar ter pra ir pra uma academia mesmo sabendo que eu estou acima do peso. Quando você entende que, no fundo, ninguém vai falar de você. Não. Não vão falar. Você não é tão importante. Eu não sou tão importante assim pra falar de mim, sabe? Não. Você vai começar a entender que tá cada um vivendo sua vida, tá cada um tendo tua luta e a pessoa não vai ter tanto tempo de falar dela. Ah, mas se falar... vou te contar se falar. O Anderson, ele começou a correr. E o Anderson só escutava que ele só corria. Certo dia o Anderson parou de correr. Começaram a me chamar dizendo por que eu parei. Então, independente se eu corria ou não, falavam. Então, independente daquilo que você vai fazer, você não vai agradar as pessoas, né? O processo de emagrecimento, talvez eu vou um pouco contra, não do que você posta, mas de uma maneira um pouco mais, como posso dizer, leal. Sim. Musculação cria músculo. A alimentação perde gordura. Porque o pessoal fala assim, ó. Vou dar um exemplo. Você precisa emagrecer, entra numa academia. Mas aí faz sentido. Por quê? Porque um hábito vai desencadear outros. Concordo. Sim. Super concordo. Super concordo. Mas a frase, a resposta não se encaixa na frase. Nossa, você tá acima do peso. Pô, tenta comer melhor. Aí sim tá certo. Nossa, você tá muito magro. Você tem que ir pra musculação pra criar massa. Por que eu falo disso? Vou dar um exemplo. Fui lá, fiz um treino com o Felipe, 1h30. Automaticamente, quando eu treino, eu canso. Automaticamente, o meu apetite, ele aumenta. O que acontece? Eu gasto caloria com alimentação balanceada, tô em déficit calórico. O que é déficit calórico? Emagrecimento. É essa a palavra, déficit calórico. Treinei 1h30, gastei muitas calorias, aumentei o meu apetite, porque o treino traz essa sensibilidade, essa sensação de, nossa, eu tô muito cansado, preciso repor as energias. Se eu for em casa lá e abusar das coisas e comer muito mais do que eu devia comer, eu nunca vou chegar em déficit calórico. O que vai acontecer? Tô secando gelo. Tô o ano todo na academia, mas não tô emagrecendo. Por quê? Sim. Porque se você olhar o contexto, o principal fator de emagrecimento é a alimentação. Não é a atividade física. A atividade física, ela vai te motivar a criar um hábito saudável. A criar um hábito saudável que é comer melhor. Isso, fora isso, vai te acelerar. Então, por exemplo, conheço muita gente que emagreceu sem fazer atividade física. Só se alimentando. E dá, né? E dá. Só que se você treinar e comer melhor, você vai fazer isso em menos tempo. Tem pessoas que confundem uma coisa. Já falando de emagrecimento, tá? Emagrecer é diferente de perder peso. Muito. Por exemplo... Contextualiza isso. Eu conheço um amigo meu que ele perdeu... A gente foi correr e ele perdeu 15 ou 10 quilos, né? E o pessoal falava, nossa... Nem existia Mojada, isso já faz um tempo. E o pessoal falava, nossa... Me passa esse teu treino aí, essa tua dieta aí, você perdeu 10 quilos. E no fundo, ele não perdeu 10 quilos. Ele não emagreceu. Ele não emagreceu. Ele tava em depressão, crise de ansiedade, estourou um monte de coisa no corpo dele, falta de apetite, ele perdeu 10 quilos. E ele falava assim pra pessoa, não queira emagrecer como eu emagreci. Então, existe um preço. Com certeza. E o preço é muito melhor com déficit calórico, alimentação, atividade física, do que uma doença. Então, se for olhar só a composição corporal, ambos emagreceram. Só que um perdeu peso de forma inadequada, doente, com muitos problemas. Outro emagreceu de forma saudável. Ah, mas e o tempo? Cara, a parte do... É o processo. Você tem que gostar. O pessoal fala muito de processo, né? Que é uma palavra muito dita, a palavra, né? Tá muito hypada, É, processo. Muito hypada. Mas o processo que eu falo é você se orgulhar por estar fazendo pequenas coisas. Micro hábitos. Por estar emagrecendo. E não doente. Ah, mas eu vou... Tem pessoas que pegou uma depressão e perdeu 10 quilos. Com depressão ela não perdia 10 quilos. Só que pergunta pra ela se ela queria ter a depressão de novo pra perder os mesmos 10 quilos. Ela não quer. É que chegou uma fase agora que vê essas canetinhas, os medicamentos, e não interessa como. Eu preciso perder peso. É perder peso a qualquer custo.
Hoje a maioria das pessoas estão tomando essa canetinha sem um acompanhamento, sem um caminho, uma metodologia. Então estão tomando a torta direito, emagrecendo de que maneira? Doente. Porque perde nutriente, perde vitaminas, deixa o hormonal todo bagunçado. Então emagreça a qualquer custo. O importante é você estar magro. E aí entra essa parte que você falou. Lembra que eu falei do elogio? Sim. Tem gente que emagrece, mas não vê que emagreceu. Não vê que emagreceu. Essa parte que você falou do elogio, a pessoa emagrece e ela não vê que ela emagreceu e ela não aceita esse elogio, ela sempre vai falar, eu não emagreci tudo isso não. Ela tá com água dentro do navio. Ela tá com um barco cheio d'água. A obesidade tornou a identidade dela. Então ela vai defender aquilo com unhas e dentes. Eu não tô magro, eu não tô magro, eu não tô magro. Porque ela construiu a obesidade como uma nova identidade. Exato. Então é difícil você desconstruir isso. Leva um processo, mas isso você consegue fazer com quem quer ser ajudado. E outra coisa na parte do emagrecimento, falando de rede social. Que você ficou ausente quanto tempo das redes sociais? 2 meses. Pouquinho. 2 meses. 2 meses, pouquinho. 60 dias para redes sociais é muito tempo. Para quem trabalha com rede social, 60 dias ausente de internet é muito tempo. Vamos dizer que 60 dias fora da internet é 1 ano fora da internet. E as redes sociais vêm um comparativo a todo momento. Uhum. Você ficou 2 meses fora da internet. Foi necessário? Estava te atrapalhando mentalmente, profissionalmente? O porquê você teve que dar essa ausência de 2 meses das suas redes sociais? O gerar conteúdo na internet, hoje em dia, parece que todo mundo quer gerar conteúdo, né? Sim. Só que é muito difícil. É muito difícil você lidar com a retenção do conteúdo. Em outras palavras, é muito difícil você lidar com o resultado do teu conteúdo. Às vezes você cria um conteúdo absurdo e se frustra pelo resultado, né? Voltando o termo lá, sempre de dentro e pra fora. Anderson, eu não criava conteúdo. Eu não pensava, não elaborava conteúdo. A gente já teve uma conversa, acho que 4 ou 5 anos atrás, que você falou assim pra mim, Felipe. Você falou, nossa, Anderson, eu fico bem espantado que você tem muitos conteúdos. E eu não acho que foi uma ligação no áudio. Eu falei assim, sabe o que eu faço? Eu não invento conteúdo. Eu crio. Vou dar um exemplo. Todos os dias eu passo por alguma coisa. Todos os dias vocês passam por alguma coisa. E se vocês fizerem dessa coisa um conteúdo, vai se tornar algo normal, natural, um diário. Tá vindo pra cá, alguém me fechou, ao invés de eu brigar com a pessoa, eu fiquei quieto. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa tá com dia cessante. Isso já é um conteúdo. Tem muita gente que faz isso no trânsito e não tá nem aí, né? Mas um cristão, temente a Deus, precisa saber que ele não pode desagradar Jesus Cristo, então eu não vou inflamar ninguém com confusão, eu vou trazer paz ao invés de ódio. Isso é um conteúdo. Acabei de vir, aconteceu isso. Então, criar conteúdo com base na tua realidade, na tua vida, ele não é difícil. Só que a partir do momento que você percebe que você está criando conteúdo para os outros e não para você, aí você se perdeu. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a me cobrar para gerar conteúdo. Por exemplo, eu tava em casa e eu falei, cara, o que eu vou falar? Nossa, aconteceu isso aqui, mas isso aqui não é legal. Então eu comecei a questionar o meu próprio conteúdo da minha própria vida. Então eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô, na real, me comparando com outras pessoas que também estão postando, né? E da mesma forma que eu precisava, né, do Anderson, por mais que as pessoas precisavam de stories ou alguém que eu posto lá se interessa, eu não tava interessado. Então, assim, se eu começar a postar qualquer coisa no meu Instagram que não vai fazer sentido pra mim, que eu pare agora. A primeira pessoa que tem que aprender com a minha mensagem sou eu. Vou te dar um exemplo. Estou falando sobre preguiça. Por que eu tô falando sobre preguiça? Porque eu tô preguiçoso. Quando eu tô preguiçoso, me dá recurso. Como me dá recurso, me dá oratória. Eu começo a falar coisas que a Mariazinha, o Pedrinho, a Bruna também é preguiçosa. Mas eu também sou ser humano e também sou. Então, gera muito mais identificação quando eu falo de algo que eu tô passando do que quando eu falo de algo que eu não estou passando. O que eu falo? Todo stories que eu gravo, é meio que alguns bordões, né? Tu tem o do bucho lá, né? Uhum. Aí algumas vezes eu falo assim, eu tô gravando stories lá, eu falo... Então, galera, antes de falar pra vocês, essa mensagem serve pra mim. Eu sempre gosto de enfatizar.
antes de mandar a mensagem, antes de gravar e de falar aquilo que eu tô pensando, eu tô passando por isso. E justamente por passar por isso que eu estou te dizendo. Então, quer ver? Se você ver um stories meu e eu estiver falando sobre raiva, ódio, pode ser que eu tô irado com alguma coisa. Por quê? Por que eu tô falando sobre raiva? Por que eu tô falando sobre ódio? Porque alguma coisa saiu do controle, alguma coisa não tá normal pra mim. Isso me deu recurso pra eu gravar um stories. Então, todo dia eu tenho momentos de felicidade, de tristeza, de calma e de confusão. Se eu for gerar conteúdo com tudo isso, vai dar acho que uns 30 stories, né? Eu não fazia 30 stories, eu fazia menos, mas eu gravava todos os dias. E chegou uma hora que eu falei, cara, pra quem que é meu stories? Ah, meu stories é pra galera que me segue. Não tenho muitos seguidores, tá? Também tá tudo bem. Não é o número de seguidor que vai me fazer me convencer se eu sou uma pessoa boa ou ruim, né? Como eu expliquei. E, basicamente, os meus stories não estavam me fazendo sentido. Aí eu falei, quer saber? Porque quando você Eu vou gravava parar. o conteúdo, você olhava pra métrica? Olhava, me importava. E quanto isso te afetava? Tanto Muito. nos reels, quanto no stories? Muito. Ó, eu vou entrar em contradição de histórias porque eu não sou o mesmo Anderson de um ano atrás. E tá tudo bem. Tem uma frase que fala, eu não tenho medo de mudar de opinião porque eu não tenho medo de pensar. Então, o que eu tiver... Se eu parei e pensei aqui, não, isso aqui tá errado, e eu mudar de opinião, tá tudo bem. Eu acabei de pensar uma coisa, vi que não é mais vantajoso aquilo que eu acreditava, vou mudar. Então, eu não tenho medo nenhum de mudar de opinião. Antigamente eu falava assim, todas as vezes que você me vê abrir o stories de manhã, vai ter uma mensagem minha porque eu vou estar correndo. E o dia que eu não mostrar stories, pode ter certeza que eu não fui treinar. E realmente eu fazia isso. Tanto é que às vezes eu ia correr e gerava conteúdo. Quando eu não ia correr, eu não tinha por que gerar conteúdo, porque eu nem na rua eu tava. Falei, não vou gravar essa stories dentro de casa. E não gravava. Então a galera começou, algumas pessoas já até me cobravam, assim, quer ver? O Rodrigo, esse eu vou falar. O Rodrigo um dia tava chovendo. Isso tem uns 4 anos. O Rodrigo me mandou mensagem às 6 horas da manhã. Tava chovendo. Aí falou assim, caramba, Anderson. Acordei 5h30 pra trabalhar. A primeira pessoa que eu fui ver no Instagram era você, pra ver se você tinha ido correr, porque eu olhei o tempo que tava. Justamente no dia que ele olhou, eu tava correndo. Então, ele foi ver se eu realmente tava correndo na chuva, e eu tava. Só que, pra provar pras pessoas que eu tava correndo na chuva, eu tinha que gravar. Eu gravava. Certo dia, eu não fui correr e não gravei. Então, basicamente, as pessoas que me seguiam iam falar, ele não foi treinar, porque não gravou. Mudei de opinião. Essa é a minha opinião passada. Qual é a minha opinião hoje? Se eu for treinar, eu posto se eu quiser. Se eu não postar, não significa que eu não fui. Então a cobrança é menor. É menor? Antigamente eu falava assim, cara, eu vou treinar, eu vou gravar. Eu não vou treinar, não vou gravar. Hoje, eu fui treinar, eu não gravei. Não tem um story de treino, não tem nada. Mas eu treinei. Mas eu treinei. Por quê? Aí eu comecei a entender. A vida acontece fora do Instagram também. Desativei a conta e continuei vivendo minha vida. Continuei sendo filho da Neuza, continuei sendo namorado da Sabrina, o irmão gêmeos do Anderson. Minha vida continuou, mesmo sem Instagram. As redes sociais, eu gravei um stories, foi ontem ou anteontem, se eu não me engano, eu acabei falando. O Instagram nada mais é que uma extensão da sua vida no offline. Da sua mensagem, exato. Ela é uma extensão. Então, quem é você no off, é você no seu Instagram. Dá trabalho ser duas pessoas. Dá. O problema é que no Instagram, hoje em dia, as pessoas estão querendo ser quem não são, quem não é. Então, estão se tornando um personagem nas redes sociais e no offline é totalmente outra coisa. Aí entra a parte que você entendeu isso de verdade. Quando o Anderson se cobrava por conteúdo, se cobrava por métrica, porque entrava muito a parte do comparativo. E Exato. quando você entendeu que eu tenho que ser eu e eu tenho que falar a mensagem para minha audiência, mas antes eu tenho que falar para mim, que tornou seu bordão toda vez que você começa um stories. Antes de falar para vocês, eu falo para mim. Se a minha mensagem ou se aquilo que eu acredito não fazer sentido para mim, não tem como eu ofertar. Não tem como eu ensinar. Quando eu corria, eu ficava muito feliz quando eu corria. Mas eu ficava também muito feliz quando via alguém correndo por causa de mim. Mas se for pra comparar, eu ainda ficava muito mais feliz porque eu tinha ido correr. Gravei um stories esses dias que eu falei, tô indo treinar e falei assim, hoje eu tô na posição de aluno e não professor. Sou professor de educação física, personal, dou aula de corrida
Estou para montar um box meu, né? Em breve no meu Instagram eu vou divulgar um espaço meu, tá? Para estar próximo, para ensinar, para ajudar. Já tem data? Já tem data. Para não só trazer atividade física, e sim trazer desenvolvimento humano, parte mental, espiritual, de uma forma com que seja leve, que seja bom, que seja saudável. Não quero ser palestrinha, não quero ser coach, quero simplesmente ser o Anderson e poder estar mais próximo de pessoas do que no Instagram. E eu falei assim, o professor, ele também tem preguiça. O personal, ele também tem preguiça. E quando eu falo isso, eu gero identificação. Mas uma coisa eu não posso fazer. Se eu sou contratado para oferecer um serviço, eu não posso estar desanimado mais do que meu aluno. Nunca. Nunca. A educação física Então, assim, é isso. eu não posso confundir. É o aluno que me paga, não sou eu que pago o aluno. Mas aí o que acontece? É de dentro para fora. Antes de eu ter saúde, ter condicionamento, ter autoestima, ter bom senso, ter coerência de ensinar, eu tenho que ter feito algo por mim. Então, antes de eu ensinar, eu preciso aprender. Antes de eu cobrar, eu preciso me autocobrar. De dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Coerência, congruência, ser o exemplo, é você olhar de dentro para fora, tá? Quero fazer tudo isso, quero montar, quero servir, quero ajudar e quero de alguma forma ser útil. Essa é a palavra. Ser útil. Tem umas passagens bíblicas, admiro quem lembra do escritor, da passagem. Algumas eu lembro, outras não. Mas tem uma que fala, talvez eu vou faltar aqui a passagem, mas tem uma que fala, mais feliz é aquele que dá do que recebe. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, Deus morreu servindo. O que é meu propósito de vida? Ou o que é aquilo que eu quero fazer da minha vida até onde eu puder? Servir. Ajudar. Ser útil. E a recompensa? Ela vai vir sem eu olhar para ela. Consequência. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, que eu plante muita coisa boa. Não que eu vou desejar colher coisas boas, mas se eu acredito tanto na palavra de Deus e sou tanto amor a Deus, eu tenho que fazer coisas boas que Deus vai me capacitar e me premiar no futuro. Com coisas boas. Que porrada foi essa? Eu vou melhorar o que você falou sobre eu quero servir. E além de servir, o seu box que você está abrindo, o seu Instagram e o que eu e a Jéssica faz na nossa academia, existe algo chamado ser humano. Então lá na nossa academia, antes do aluno começar a treinar, antes da pessoa chegar lá, porque o nosso maior público é obesidade, emagrecimento e obesidade. Antes da pessoa chegar e começar a treinar, a gente pergunta, como podemos te ajudar? Você dá a voz para a pessoa, porque a maioria dessas pessoas, elas não são ouvidas. Elas chegam em qualquer academia, é uma fichinha e vaza. Não quero ver você, eu não quero saber de você. E lá na nossa academia, a gente tem algo chamado ser humano. E o teu box vai dar muito certo. É educação física, não é? E é educação física. Então, educação física. Ó o termo, educação física. A educação vem antes do física. Vem antes do física. Então, antes de ser professor, o Felipe, o Anderson, ou a Jéssica, a gente é ser humano. E a gente tem empatia. É isso. Uma coisa que a gente tem é se colocar no lugar do outro e saber que o outro não está bem e que a academia, o seu box, é um local de acolhimento. É tratar o aluno pelo nome. Primeira coisa. É isso. Depois a gente faz a humilhação com ele lá na academia e mata ele no treino. Mas primeiro a gente chama ele pelo nome. Tratar o aluno pelo nome. Cara, que bate-papo bacana. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. E essa pergunta, você pode responder de uma maneira filosófica, você pode responder de uma maneira mais formal. Fique à vontade. Se você hoje encontrasse uma pessoa parada no ponto A da vida dela, acima do peso, sem confiança, sem disciplina, desacreditada, qual seria a conversa de 5 minutos que você poderia mudar a vida dela hoje? Ó, eu queria saber como ela é, sua família. Queria saber a vida dela, o que ela faz. Eu queria saber, de verdade.
tem uma premissa ainda nisso. Tem algo que é muito mais importante. Ela tem filho? Vamos colocar que ela tem filho. Cara, não é mais por quê. É por quem. Por que eu faço? Não esquece. É por quem eu faço. Se eu sei que um hábito... Eu sei, Anderson, que um hábito ele é copiado... E eu não tenho filho. Mas se for da vontade de Deus um dia eu ter... o meu filho tem que olhar pro pai dele e falar... Meu pai é referência. Meu pai é exemplo. Porque se eu não dar o exemplo pra ele... Ele vai pegar o exemplo de alguém. Então, automaticamente, existem coisas que envolvem bloqueios, autoestima, traumas. Tem muitas coisas que a gente precisa entender, né? Sim. Mas a pessoa não precisa mudar tudo muito rápido. Ela só precisa começar uma única coisa. Então, eu quero começar a correr, mas eu não corro. Caminha. Eu quero fazer musculação, mas eu não tenho condição financeira. Treine em casa. É fazer o melhor com a condição que você tem. Anderson, qual é a melhor academia? A mais próxima. Tudo aquilo que você evita pensar demais já vai te ajudar. Então, agachar em casa não tem muita eficiência, porque não tem resistência, não tem resistência de uma carga, não tem um equipamento, mas é muito melhor do que não fazer nada. Fazer flexão de braço na sala da tua casa para quem não tá treinando é muito melhor. É o exemplo da corrida. Eu corro mais do que o Pedro, mas a Maria corre mais do que eu. Então a competição nunca é contra os outros, é sim contra eu mesmo. Então é pegar tuas condições e fazer o teu melhor com as condições que tu tem. Mas eu não treino porque eu não tenho dinheiro. Dá pra treinar em casa. Mas a academia é muito longe. Dá pra caminhar em volta do teu bairro. Eu faço isso, pô. Você às vezes faz isso, correndo lá. Correndo no condomínio. Entendeu? Então é assim, o conselho que eu daria é fazer o que ela pode fazer que não seja muito trabalhoso. Que não tenha logística nenhuma. Que não precisa de um espaço, que não precisa de recurso financeiro. Porque às vezes, a pessoa até quer, mas ela não tem recurso financeiro. Ou o contrário. Ela não quer, mas tem recurso. Independente do que faça, tudo que for fácil de começar, é fácil de continuar. Então, fazer de maneira fácil qualquer tipo de atividade física. Comece com exercício em casa. Depois vai melhorando. Até ter confiança, vai pra academia. Até ter confiança, parou de beber. Até ter confiança, cuida do teu ambiente. Até ter confiança, consegue entender que você já tá saindo do ar? Já tá bem mais distante. Já tá bem mais distante. Tá bem mais distante. É isso. É fazer o melhor com o recurso que tem. Não é eu falar, vai pra academia mais top da face da terra. Vai correr na praia. Eu moro longe da praia. Eu amo correr na praia, mas eu moro longe. Se você mora longe, você precisa de transporte. Se você tiver um automóvel, você vai de automóvel. Porém, tem gasto. Tem gasolina, tem, às vezes, manutenção, tem trânsito, tem muitas outras coisas. Então, assim, às vezes muita gente não começa por conta da logística. Então, facilita a tua logística. Lembra que eu falei lá no começo? Primeiro você começa, depois você melhora. Começa do jeito que tá. Depois melhora. Que aula. Irmão, pode acabar o podcast. Pode acabar depois dessa aula que você deu aqui hoje. Eu fico muito feliz de ter você aqui sentado. Uma honra poder conversar com você. Muito inteligente. Você traz muitas reflexões que isso serviu para mim e acredito que para a senhora Jatobá, porque você falando aqui, a senhora Jatobá olhava e o olho dela brilhava. Quando você fala sobre Deus, quando você falou sobre conteúdo nas redes sociais, porque a gente trabalha com as redes sociais, então a gente se cobra bastante também sobre isso. Então, cara, muito obrigado e eu quero ter certeza que você aceita mais um convite para mais um podcast, porque a gente precisa bater mais papo. Aceita. Perfeito. Então Obrigado. Tá documentado, tá gravado esse podcast. Galera... Obrigado. E é uma honra conhecer vocês. Felipe treinou comigo há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás. No funcional. Foi isso mesmo. E eu não tô aqui só pra falar, não. Eu aprendo também. Sim. Eu aprendo escutando, eu aprendo comigo mesmo, eu aprendo com vocês. E é uma honra, de alguma forma, ser útil e ajudar. Primeiro, olhar pra mim e falar, eu tô conseguindo ajudar alguém. Eu tô servindo. É isso. E é isso, galera. Deixa nos comentários qual foi o insight que você teve desse episódio. Não se esquece de
Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ative as Acontece. notificações para não perder nenhum episódio. Espero vocês no próximo capítulo. Tamo junto, time.